Bom dia, boa tarde e boa noite, bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou o Valdeli Cunha e junto com o Marlon Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema Compreensão das necessidades do cliente. Nosso convidado de hoje é Diego Santiago. Diego é especialista em gestão de projetos e compreensão da necessidade do cliente. Atua no mercado de forma dinâmica e acalorada, conhecido por apresentar os melhores resultados em sua área. Hoje, com 24 anos, é sócio de 2 empresas, sendo uma delas a Projeto Internet. E uma de suas maiores facetas é o trabalho que realiza com relacionamento com o cliente e compreensão da necessidade. Faz isso com maestria e por isso está aqui hoje no podcast Indicadores do Sucesso. Seja bem-vindo, Diego. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Valdeli, pelo convite aí, participação. Obrigado, Marlon. Bacana estar aqui com você. É um prazer ter você aqui no Indicadores de Sucesso. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo de hoje. Inicialmente, eu gostaria que você nos contasse como se especializou na necessidade do cliente. Isso é um processo natural, na realidade, né? Na verdade, meio que tentativa e erro, né? Muitos dos projetos que saem, eles acabam falhando. E eu passei por muitas falhas, né? Fazendo projetos faz alguns anos. Poucos anos, mas já alguns. Lógico, nessa análise das falhas, de por que alguns projetos funcionam e outros não, eu acabei percebendo que uma parte primordial é alinhar a expectativa do que você vai entregar com o que o cliente está esperando. Então, o que me levou a me especializar e ter esse contato mais forte com o cliente, desenvolver esse relacionamento mais próximo, né, vamos por mais íntimo aí com o cliente, foi justamente observar que quando você não tem isso, a probabilidade de erro de um projeto é enorme. E quando você tem isso, a probabilidade diminui. Não é nula, mas ela diminui proporcionalmente a quanto contato e quanto intimidade você tem com o que o cliente precisa, entendeu? Muito bem. E qual que é a chave, na sua opinião, para um bom relacionamento com o cliente? Primeiro de tudo, você precisa ter sensibilidade. Quando você trata o cliente, é interessante você, pelo menos mentalmente, você tirar esse rótulo de cliente. Quando você... Esse rótulo cliente, ele é forte e ele é mais pejorativo do que positivo quando você é o fornecedor, né? Então, você precisa ir além, você precisa ultrapassar essa barreira do cliente e começar a enxergar o cliente como uma pessoa. E isso exige muita sensibilidade, porque até o próprio cliente ele não está acostumado com isso num momento inicial. Isso é uma coisa que você vai ter que entender a personalidade dele, entender como chegar. Tem um cliente que é mais fechado, que está totalmente acostumado com aquele modelo padrão de cliente-fornecedor. E aí, quando você tem uma recepção mais calorosa com ele, você liga, bom dia, como é que você tá? E se empolga com o projeto, que os projetos eles precisam ser empolgantes, né? Se você não está empolgado com o projeto, você não está fazendo a coisa certa. Ele pode te assustar, então você tem que saber como chegar. E essa sensibilidade é uma das chaves principais para que você consiga atingir essa linha com o cliente, então essa sintonia com ele, entendeu? A partir dessa sintonia, aí você consegue aos poucos ir destrinchando e entendendo o que ele precisa, entendendo as necessidades efetivas dele, entende? Por exemplo, quando você começa a fazer um novo projeto, você vai até o cliente, bate um papo, entende os porquês daquele projeto, né? Entende o que está por trás do projeto. Então, você tratando, não é uma empresa X ou uma empresa Y, é a pessoa que está te contratando através da empresa. A pessoa tem um objetivo, a empresa tem outro. Normalmente eles coincidem, não são conflitantes, mas nem sempre são os mesmos. E você tem que tratar aquele objetivo daquela pessoa ao mesmo tempo que trata da empresa. Então, essa conciliação, entender mais macro, né? Você conversar com ele e ir além, entender os porquês. Então, por que um cliente... Normalmente o cliente ele chega, ele está acostumado a tentar te mastigar alguma coisa muito superficial, né? Ele tem uma ideia e aí ele vai dar uma mastigada, vai te passar e ele não tem muita noção do que ele está precisando. Ele tem noção real do que ele precisa. E você não pode ouvir ele e acreditar que aquilo é o que você tem que fazer.
aquilo é o que ele acredita que você precisa fazer. Você precisa ir além, você precisa entender mesmo qual é o objetivo daquilo, entendeu? Enxergar mais macro, sempre enxergar mais macro. Então o cara está te contratando para fazer uma página X, por quê? O que ele quer com aquilo, né? Onde ele quer chegar? Às vezes o cara está te contratando para fazer aquela página X ou aquele sistema Y, aquela solução Z, porque ele mesmo não conhece outras alternativas de como fazer aquilo melhor. E às vezes um bate-papo inicial com um cliente muda todo o rumo de um determinado projeto. Ou o estudo de uma determinada área de um cliente também mudar esse rumo desse projeto. Então, a gente foi contratado para fazer A, mas na verdade A não é o que o cara precisava. Ele achava que ele precisava do A, mas numa conversa, entendendo os objetivos da empresa, entendendo os objetivos dele, entendendo os objetivos de quem estava envolvido, acabou evoluindo o projeto para outro lado, que não era A, era B. Aí é lógico, você tem um escopo A que foi contratado, já foi vendido no comercial, tem o escopo do B, você senta com o cliente, como você já tem um relacionamento, você começa a desenvolver ele com essa sensibilidade e trata ele como ser humano, você tem abertura para você discutir escopo, discutir prioridade de uma maneira mais tranquila, entendeu? Então, voltando lá pro começo, eu acredito que a chave é essa sensibilidade para você conseguir compreender o que está por trás do pedido do cliente. Perfeito. E Diego, como surgiu a ideia para a criação de suas empresas? Ô Marlon, a Projeto em si, eu não sou fundador dela. Isso é uma coisa interessante, porque na verdade sensibilidade não se tem só com o cliente, você tem que ter com todo mundo. Isso está inerente a gostar do seu trabalho. Então, gostar do seu trabalho é um ponto importante, ele te permite ir além, ele te permite dar uma voada, vamos colocar assim, e esse relacionamento com pessoas sempre foi um forte, né? Tem um ponto forte meu, dentre muitos pontos fracos que eu tenho, esse é um ponto bem positivo que eu possuo. Então, o que aconteceu? Eu entrei aqui na empresa, no projeto, foi para fazer desenvolvimento como estagiário aqui. Aprendi a programar, inclusive com o meu sócio. O cara me ensinou a programar, sentou do meu lado e me ensinou a programar. Mas eu entrei aqui como estagiário. Quando você vai compreendendo os contextos, você vai se inteirando, você vai vestir a camisa, você acaba ganhando seu espaço. Você trata as pessoas bem, você respeita as pessoas, lógico, às vezes você precisa se expor, raramente se impor, mas você tem que ter esse relacionamento do dia a dia. O que aconteceu foi que gradualmente eu acabei assumindo primeiro um projetinho pequeno, depois outro projetinho, depois outro um pouco maior, depois outro um pouco maior. E aqui muitas vezes as pessoas ficavam perdidas com A, com B, com o que precisava ser feito, uma desorganização, comecei a organizar algumas coisas. Aí comecei a ajudar a organizar processo. Quando eu vi, eu estava organizando o processo e ajudando algumas pessoas e organizando as tarefas. E aí, quando eu vi, eu estava coordenando algumas pessoas. Pouco tempo depois, eu vi que só coordenar não adiantava. Eu tinha que começar a ter um contato com o cliente para entender melhor o que ele precisava. E aí, eu comecei a ter contato com os clientes. E eu comecei a ter contato com todos os clientes. A empresa desenvolveu outras áreas. Eu não faço coordenação de todas as áreas, né? Faço mais a parte de sistemas. A gente tem o marketing, outras áreas aqui dentro. Mas da parte de tecnologia em específico, eu acabei assumindo contato com todos os clientes. Então, chegou num determinado ponto que o antigo sócio do Marcelo acabou saindo da empresa, porque teve outro empreendimento e outra coisa. O Marcelo precisou de um sócio, já não dava mais para eu sair da empresa e foi muito natural. Essa relação, já tinha construído uma relação já fazia alguns anos com ele, foi uma coisa de... rola muita confiança, então acabou assim. E daí surgiu a minha entrada na Projeto como sócio. A partir daí, a gente teve várias ideias, tivemos vários produtos, aí derruba produto, levanta produto, derruba outro. Só que alguns produtos acabaram se mantendo, né? Então a gente tem o EventGo, que é uma startup da própria Projeto Internet. Temos o Imagem, que é outra startup da Projeto Internet também. Tem um sistema de marketing promocional que está para virar uma startup, então é uma coisa interessante. Que a Projeto está tocando. Então essas startups apareceram meio que naturalmente, né? Elas acabaram se desprendendo, viraram núcleos individuais. E há pouco tempo atrás, faz 6 meses, eu acho, 6 meses, né? Pô, a gente conheceu 2 caras que são feras. Um é fera em arte, cara bom pra caramba, tem um histórico bacana nas empresas. Outro cara é um gênio, trabalhou no SBT, e tem umas ideias muito inovadoras e a gente respira inovação aqui dentro, né? A parada tá inovando o tempo inteiro. E aí a gente se juntou e falou, cara, vamos fazer o negócio acontecer. A Projeto Internet entrou com uma base para essa outra empresa e surgiu a Zulu Comunicação, que é a outra empresa da qual eu sou sócio.
Perfeito. Fica uma dica aí para os nossos ouvintes, né? O que faz a diferença, por exemplo, do Diego aqui, é a atitude. Quando a pessoa tem atitude, ela dá o primeiro passo, ela não basta ter só o conhecimento técnico, ela tem que ter a atitude, que vai fazer você chegar em lugares diferentes. Correto, Diego? E mais até do que só a atitude é essencial, mas o respeito com as pessoas ao seu redor. Tô falando de respeito mesmo, sabe? Você entender individualmente cada pessoa que está com você. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem sua personalidade, mas, sabe, acima tá a palavra, a honra, você tá junto, você ser uma pessoa confiável, as pessoas confiarem em você e você tem um ideal, né? Você tem um ideal, te leva pra frente e as pessoas, elas seguem o seu ideal, né? E isso é bacana. E, graças a Deus, eu consegui fazer boas amizades aqui nesse meio. Tem outras startups e outras empresas envolvidas aqui, né? A gente, respira muita novidade. Mas esse relacionamento, né, tá muito próximo, respeitar muito e gostar de estar com as pessoas, acabou me dando frutos, que hoje a gente está colhendo alguns dos frutos e que espero no futuro próximo colher muitos desses frutos. Diego, qual é a dificuldade na sua área? Qual erro você mais nota dos seus colegas assim, na sua área? Qual é a dificuldade que eu mais enxergo nos colegas de trabalho? É essa interação muito mecânica, tá? Esse é o maior problema, né? A dificuldade é a resistência. Então, para mim, o primeiro ponto que eu tenho que driblar, particularmente, é a resistência que o cliente tem em um relacionamento mais próximo. Tem cliente que, na verdade, gosta. Então, tem cliente nosso que viaja da Bahia para vir para cá. Só pra você ter uma ideia. Conhecer, falar com a gente, gosta de estar aqui, gosta do ambiente. A gente usa o Yammer, por exemplo, que é uma puta ferramenta legal pra caramba de compartilhamento de conteúdo, né? Tipo uma rede social interna da empresa. E o cliente tá no nosso Yammer, ele tá lá, ele quer saber, quer compartilhar, tá no WhatsApp, tá falando com a gente o tempo todo, independente de projeto. Então tem cliente que tem esse perfil, mas esses são raros, né? A maioria deles começa com o pé atrás. Então, a maior dificuldade inicial é você quebrar essa barreira, que é onde entra a questão da sensibilidade que eu falei. Você precisa ter bastante sensibilidade para entender o tempo do cliente. Depois que você entende, aí fica muito fácil você falar não quando precisa falar não, falar sim quando precisa falar sim e negociar quando precisa negociar. Porque ele já comprou você como pessoa, ele já sente um relacionamento próximo, ele confia em você. Então, conquistar essa confiança é a maior dificuldade. O erro que eu mais enxergo na área é justamente você tratar o cliente com base num contrato puro, com base em processos, com base em documentos, aquele negócio do manifesto ágil. É lógico, não existe receita de bolo, não existe solução miraculosa. Cada cliente é uma pessoa, cada ser humano é diferente. Mas o manifesto ágil ele é um bom guia, sabe? Quando você vê as pessoas tratando o cliente de uma maneira mais mecânica, então, vou fazer uma análise de requisitos. Você senta lá no cliente, entende análise de requisitos, levanta ponto a ponto, sai de lá e vai embora. Isso é um erro crucial. Eu acho que esse é um dos principais erros que eu enxergo. Esse não entender o por trás, esse não querer ir além, entender por que o cliente está contratando aquilo, antes de ir lá e colher todos os requisitos que precisam ser feitos. Antes de ir lá e falar de tempo, de prazo, de qualquer coisa. Lógico, o comercial ele fala disso, porque tem um momento da venda que é um momento importante, você tem uma segurança, você tem que falar de prazo, você tem que falar de tudo. Depois que a pessoa que coordena as pessoas envolvidas no projeto e vai conversar com o cliente, ela precisa meio que, por um momento, colocar tudo de lado e falar com o cliente, vamos falar você e eu aqui. E essa é a falha que eu mais enxergo. As pessoas elas não têm esse tete-a-tete com o cliente pessoal, então acaba ficando uma coisa... O cliente não abre tudo que poderia abrir, não confia plenamente, então às vezes ele não abre todos os prazos reais, ele não abre todas as cartas que ele tem na manga, justamente por essa falta desse relacionamento pessoal. Então, acho que essa é a maior falha que eu enxergo, essa falta desse link pessoal, formar esse link pessoal com o cliente. Perfeito. Diego, né, as suas falas aqui no podcast e seu histórico revela que você percebeu que lidar com pessoas é essencial. Como foi essa descoberta para você e o que te fez perceber essa importância? Na verdade, assim, lidar com pessoas ser essencial foi uma descoberta gradual. Não foi uma coisa assim que foi do dia para noite, são pessoas. Na verdade, eu ainda
eu já venho há um tempo tentando evoluir minhas habilidades com pessoas, né? Tentando melhorar cada vez mais esse relacionamento interpessoal, mas é um processo gradativo, né? Ele é uma coisa que são degraus que eu ainda estou galgando e tá longe de eu ver esse fim. A percepção, na verdade, foi pelo próprio ambiente de trabalho, né? Bem, por exemplo, você coordena o projeto, aí você tem pessoas do lado do cliente, né? Então você tem seu cliente, que são seres humanos, e você tem, embora seja uma empresa, né, mas ela é composta de seres humanos, e você tem a sua equipe, que são seres humanos. E se você tratar os desenvolvedores e os arquitetos e os designers, e como desenvolvedores, arquitetos e designers, e esquecer a parte de pessoas, você, às vezes, pode até ter um bom trabalho inicial, mas você não consegue sustentar um relacionamento duradouro. O turnover do mercado de TI é um turnover alto, normalmente. A gente, tem pessoas que trabalham com a gente durante 1, 2, 3 anos. Tem gente que trabalha com a gente há bastante tempo, até pelo tempo que a empresa tem, e gostam. Tem gente que trabalha com a gente durante um longo tempo, depois volta, fala, poxa, e volta a trabalhar com a gente. E quando saem, continuam com um relacionamento com a gente, entendeu? Então continua, isso lógico, não é só obra minha, na verdade é a obra da empresa, isso é o espírito da própria empresa, que eu ajudei a construir, e também isso ajudou a construir minha própria visão, então foi uma construção mútua. Então essa especialização em pessoas acabou sendo natural para que os relacionamentos fossem duradouros, né? Então, eu via muitas vezes que eu exigia de uma pessoa, vou falar especificamente de um desenvolvedor, do estado X, só que eu não tinha a sensibilidade para compreender ele como ser humano, muitas vezes, né? Então, ele fazia um trabalho, me entregava até aquele trabalho, não ficava o melhor trabalho, porque muitas vezes eu exigia, eu era o cara mais duro, não que você não tem que exigir, você exigir, mas saber como exigir. E o relacionamento desgastava. Então, não era uma coisa como se fosse uma coisa artificial, construída, onde eu pedia e ele fazia porque eu pedia. E com o cliente também. Fica meio que da mesma maneira, se você não tem essa habilidade de pessoas. Acaba se tornando uma coisa artificial. O cliente te pede, você faz, mas uma coisa muito... Parece que falta alguma coisa. Que, na verdade, vira a cola que mantém o cliente junto com você durante alguns anos e mantém os desenvolvedores e as outras pessoas junto com você durante alguns anos. Foi justamente o quê? Pela perda de relacionamentos. Perdi vários relacionamentos até eu chegar ao ponto de perceber que, na verdade, eu preciso ter esse link mais pessoal com as pessoas. E aos poucos eu fui evoluindo isso e ainda estou em processo de evolução. Esse processo de evolução me fez perceber também que não se contrata qualquer tipo de pessoa. Você tem que aprender a trabalhar com todos os tipos de perfis, isso sim. Mas existem pessoas que são mais predispostas a ter um relacionamento duradouro. Tem uma série de fatores. Aí daria para talvez ter outro podcast sobre isso. Tem muitos fatores envolvidos, né? Mas esses fatores, eles contribuem com todo o relacionamento que você vai ter com essa pessoa durante os anos que você trabalha com ela. Então, é meio que um apoio, entendeu? Eu descobri que eu precisava evoluir meu lado de pessoas, porque, cara, eu afundei projeto, eu afundei pessoas, afundei relacionamentos com as pessoas, daí afundei relacionamentos com clientes, aí eu fui percebendo, e aí conforme eu contratava as pessoas baseadas nas personalidades, eu percebia que às vezes eu não dava melhor, não dava pior, aí tem muito cara bom que fala como se contratar pessoas, tem muito material na web, muita palestra. Tem um cara chamado Fábio Akita, por exemplo, que é o fundador da CodeMiner lá. Eu tinha umas palestras do cara, na época que o cara nem era milionário, mas o cara tava pela local web, evangelista lá do Rails, e o cara falava, das pessoas, do ambiente, que o ambiente é um sistema complexo, então ele começa do caos, e ele vai evoluindo até uma coisa mais serena, depois volta o caos, e esse caos ele precisa acontecer, né? Então foi assim, foi nesse caos de problemas, de precisar resolver as coisas, que apareceu essa solução, e hoje ela tem sido uma boa solução. Eu quero agradecer aí o nosso convidado Diego Santiago pela participação no nosso programa e pelo excelente bate-papo que tivemos aqui, e deixar o nosso espaço aberto, Diego, para os seus contatos, para você passar seus canais de acesso, fique à vontade. Obrigado por dar esse espaço para poder tentar compartilhar algum conhecimento. Não sei se o conhecimento compartilhado é de muita utilidade, mas espero que alguém consiga utilizar alguma coisa que eu falei dentro do dia a dia. Agradeço mesmo o espaço aberto.
Se quiser entrar em contato comigo, é diego@projetointernet.com. Qualquer coisa, dúvida, ou tô com essa ideia aqui, ou referência, quem é que eu ouço, quem eu estudo, quem são os caras que... Como funciona a filosofia desse negócio de tratar o cliente mais próximo, de qualquer coisa, qualquer dúvida que alguém que estiver ouvindo o podcast tiver, fique mais do que à vontade para entrar em contato comigo pelo e-mail. Com o maior prazer vou compartilhar um pouco do conhecimento que consegui adquirir. Mais do que isso, eu tenho certeza que vou conseguir somar esse conhecimento ao de quem entrar em contato comigo. Mas muito obrigado mesmo, Valdeli e Marlon. Diego, pode ficar tranquilo, pelo menos 2 pessoas aprenderam muito com você hoje, viu? Com certeza, Tá certo. Além do agradecimento que eu fiz aqui agora há pouco, vale ressaltar que você é um cara simpaticíssimo, super gostoso de conduzir o podcast, né, Marlon? É isso aí, foi muito legal. Pô, obrigado. Sinal que eu ainda tenho alguma empatia com as pessoas. Obrigado. Tem, isso é super valorizado no mercado, viu? Diego, eu também queria agradecer por você ter aceito o nosso convite, ter participado. Esse bate-papo foi muito legal, né? Falar mais uma vez, pode ficar tranquilo que pelo menos 2 pessoas aprenderam bastante com você hoje. Boa, bacana. Agora eu fiquei feliz. Obrigado mesmo e sempre que precisar, a gente tá por aqui. Bom, até a próxima, então, Marlon. Até a próxima gravação do podcast e até a próxima, Diego. Abraço. Opa, até um abração. Tchau, tchau. Até a próxima, Valdeli. Obrigado pela parceria de sempre. Quero agradecer também aos nossos ouvintes. E fiquem ligados, indicadoresdesucesso.com. Tchau.